Bom dia a todos e a todas. Em nome do INARTE, Instituto de Artes Integradas de Blumenau e da Secretaria Municipal de Cultura, iniciamos neste momento nosso terceiro e último dia do 5º Seminário de Estudos sobre Teatro para Crianças e Jovens, com o tema Palhaçaria e Comicidade. Para dar início ao nosso terceiro dia de seminário, apresentamos o nosso convidado, Álvaro Assad, que desenvolve o tema A Arte da Palhaçaria. Álvaro Assad participa conosco de forma virtual em função de cancelamento do voo dele ontem. Álvaro é fundador do Centro Teatral Etc. e Tal, formado pelo trio Álvaro Assad, Márcio Moura e Melissa Teles Lobo. Essa companhia carioca de repertório, fundada em 1993, desenvolve sua pesquisa artística baseada nas características teatro, mímica, humor. O Centro Teatral Etc. e Tal é um dos poucos grupos brasileiros de trabalhos continuados que investe nas inúmeras possibilidades da mímica. Tem conseguido aliar pesquisa artística e autossustentabilidade no cenário teatral nacional, sempre com o núcleo fixo e os mesmos colaboradores e aprofundada sobre a mímica e a comicidade, sem perder o que mais se preza no fazer teatral, a relação empática com o público. E para acompanhar o nosso convidado e fazer a mediação da mesa de hoje, convidamos e apresentamos o professor doutor Antônio Lauro de Oliveira Góes, que tem bacharelado e licenciatura em Letras pela Universidade do Rio de Janeiro, mestrado em Comunicação, também pela Universidade do Rio de Janeiro, e doutorado em Letras, Teoria da Literatura, mais uma vez pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente, ele é professor associado 3 da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem experiência na área de letras, com ênfase em teoria da literatura, atuando principalmente nos seguintes temas: artes cênicas, dramaturgia, cultura e literatura brasileiras. O seminário faz parte da programação do 25º FENATIB, Festival Nacional de Teatro para Crianças e Jovens. É um evento gratuito graças aos nossos parceiros e acontece com a proposta de formação e educação de espectadores de escolas. O 25º FENATIB é uma realização do INARTE, Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de Blumenau, Leis de Incentivo Federal, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. O patrocínio é das empresas VEG, Sênior Sistemas, Cooper Cooperativa, Texpa, Giasse Supermercados, Autona, Segalas Alimentos e Ruvispan Têxtil. Também conta com o apoio cultural da Blue Bordados, Escopo, Contabilidade, Centro Cultural 25 de Julho e Teatro Carlos Gomes. Desejamos a todos um excelente seminário. Bom dia, senhoras e senhores. Eu vou passar de imediato a palavra ao nosso convidado, professor, ator, diretor, fundador do grupo Etc. e Tal, Álvaro Assad. Com a palavra, Álvaro Assad. Bom dia, Álvaro. Bom dia, uma alegria muito grande conseguir ter esse apoio da tecnologia para participar aqui. Era para eu estar ao vivo, mas ao mesmo tempo aqui estou ao vivo de forma online, mas hoje à noite chegando em Blumenau, uma cidade que nos recebe há muitos anos, com um dos festivais mais importantes de teatro para crianças e jovens. A gente tem essa possibilidade de participar do FENATIB há vários anos. E isso é fundamental na construção de linguagem, na construção também dos encontros e intercâmbios entre companhias. E aqui, convidado para falar sobre essa arte da palhaçaria, essa palavra que foi criada nos últimos anos, onde ela mescla exatamente a questão da dramaturgia entrando fora do que seria a dramaturgia do palhaço clássico, do circo, das suas reprises. Então, assim, tratar da palhaçaria
e convidar um ator que trabalha com a mímica é praticamente uma ironia. E aí eu começo contando uma história para vocês, porque há uma rixa entre os mímicos e os palhaços, que é muito antiga. Porque os palhaços eles lutam pelo erro, né, para conseguir com o erro provocar uma situação cômica. E os mímicos lutam pelo acerto. Eles querem fazer um movimento para dar a ideia de ter uma linha, para dar a ideia de que você realmente veja um ponto fixo, e o palhaço não vê graça no mímico e vice-versa. Mas é uma briga e uma coisa saudável, né? Eu diria quase como um bairrismo de dramaturgia e de estilo. Hoje em dia, na palhaçaria, a gente tem todo esse encontro das linguagens, né? Tanto da linguagem física como da linguagem das reprises que foram transformadas. Eu acho que a gente vai trocar sobre isso. Eu separei em alguns tópicos para a gente falar sobre dramaturgia com palavra, dramaturgia sem palavra, falar um pouco sobre também a companhia, o que acontece quando você tem um repertório longevo, como é o caso do Etc. e Tal, que agora em 2023 completa 30 anos. Eu trabalho com o Etc. e Tal através de um encontro que teve há muitos anos atrás, no início dos anos 90, com um mímico chamado Luiz de Lima. Luiz de Lima traz a mímica para o Brasil na década de 50, a mímica de forma pantomima clássica. Ele foi partner do Marcel Marceau e ele também era um dos grandes estudiosos do teatro do absurdo. Eu trabalho com ele, com essa possibilidade desse encontro artístico, e dele eu levo a mímica clássica, esses fundamentos, para a minha formação na CAL, Casa das Artes Laranjeiras, no Rio de Janeiro, onde eu me apaixono pelo realismo. E aí a gente faz uma mescla entre realismo e a mímica, onde a gente chama de uma linguagem de realidade mímica. E o Etc. e Tal nasce em 93 com alunos que eram da CAL, com o mímico também, e de lá para cá tem toda uma transformação de linguagem. E linguagem na comicidade. Nós trabalhamos na tríade teatro, mímica e humor. O meu encontro com os palhaços começa em 1998, no Anjos do Picadeiro, um encontro internacional de palhaços que é realizado pelo Teatro Anônimo. Esse encontro faz com que eu conheça palhaços de várias gerações, ou que hoje são mestres, e outros que foram mestres desses mestres, como o Nani Columbaione, da família Columbaione, pai do Leris, avô do Lene, que é de uma família, assim, que tem uma tradição que vem da comédia dell'arte. E de lá tinha Tortel Poltrona, da Espanha, o Luiz Carlos Vasconcelos, que esteve e que está com a gente também, assim, vários outros com suas linguagens de palhaço. Eu não diria de palhaçaria. A palhaçaria, ela inicia quando se mescla muito o teatro, a questão da dramaturgia, de uma questão de transformação numa história, num roteiro que seja diferente ou diverso até das reprises. Mas eu vou bater papo com o Lauro, porque senão eu vou ficar aqui falando, porque mímico fala demais. Fica à vontade, Lauro, para você não desistir de mim. Vamos conversar o que você gostaria de frisar e eu vou colocando. Fale lá. Pois então, vamos dividir esta missão, esta tarefa com o público presente. Vou passar a sua questão ao público para saber se eles têm algumas dúvidas, algumas questões, algumas sugestões a fazer, e eu vou contribuindo, vou participando dessas perguntas. Ótimo. A você. Então está aberto já de saída ao público uma colocação que vocês queiram fazer, e em seguida eu vou comentando e vou contribuindo, vou participando também. Ninguém quer falar alguma coisa? Eu só queria sugerir que ele falasse um pouco mais, porque ele está prometendo coisas muito importantes, né, como a discussão sobre dramaturgia com palavras, dramaturgia sem palavras, e aí depois disso nós vamos entrar. Tá. Você chegou a ouvir o que o Nini propôs? Tudo. Se tem uma coisa que o Nini sabe é se expressar. Já entendi e vou continuar, então. Eu dividi em tópicos porque existe um clássico quando você fala a palavra mímica e as pessoas acham que não tem palavra. Isso é muito interessante.
E aí eu vou atrás de um prêmio Nobel, né, que é uma referência, o Dario Fo, onde ele trabalhava e desenvolvia dizendo que mímica era tudo. Isso para a gente que é mímico é maravilhoso, porque nos dá escopo. A mímica do canto, a mímica do teatro, a imitação, que vem de mimesis, imitar. Essa possibilidade é muito salutar. Vamos ter problemas nas escolas, porque a palavra mímica, ela também ganha um determinado preconceito, aonde quando você faz mímica, você não faz uma coisa que é verdadeira, você imita, então colocam como uma arte menor ou uma expressão menor. Mas não é verdade, né? Você tem no teatro, no humor, você tem uma realização daquele momento para que o público acredite que você também acredite no que está fazendo. Então é verdade, mesmo sendo a mímica. Sobre a dramaturgia. Em 98 eu encontro vários palhaços, dentre eles, em 99, quando nós estreamos o espetáculo Fulano e Cicrano, no Fringe, em Curitiba, que é o primeiro espetáculo adulto, etc. e tal, que ficou em repertório. Desde 99 até agora, todos os espetáculos que nós criamos, eles ficam em repertório. Sobre isso eu vou falar mais ali na frente, sobre como tratar um repertório longevo e como tratar a sua dramaturgia com o tempo, o que acontece com isso. Em 99 eu friso isso porque enquanto eu estava em Curitiba, eu passei por uma praça e vi duas pessoas, um homem muito alto e um baixinho, batendo uma estaca, e eles estavam montando um trapézio. Se chamava Domingos Montanher e Fernando Sampaio, da companhia La Mínima, que na época tinha um espetáculo chamado La Mínima Companhia de Balé. Do primeiro espetáculo, eles tiraram o nome. E ali eu conheci eles, foi uma amizade. Só que o Fenatibe, eu até me emociono, porque o Fenatibe é o responsável pelo meu encontro com o mundo do palhaço. Porque enquanto a gente se apresentava no teatro com o espetáculo Victor James, onde conseguimos ser assistidos por um curador, Peter Manch, da Dinamarca, que levou o espetáculo Victor James, no Teatro Lateral acontecia um espetáculo chamado À la carte, da Companhia La Mínima, onde o Domingos e o Fernando assistiram o Victor James, onde eu atuo e também assino a direção. Anos depois, eles me chamariam para dirigir um espetáculo deles, que viria a ser A Noite dos Palhaços Mudos. Nesse momento, nesse encontro, começa uma trajetória do meu trabalho no mundo do que a gente chama de palhaçaria, de construir uma dramaturgia. A Noite dos Palhaços Mudos, uma HQ da Laerte, onde ela conta a história em relação a não aceitação com o outro. A verdade é essa, não muito diferente do que já foi há muitos anos, não muito diferente do que vivemos hoje. Só que é um HQ sem palavra. Num determinado momento tem um texto, e diante daquilo eu construí com eles um espetáculo onde poderia ser muito definido essa questão da dramaturgia sem palavra, o que a gente chama na mímica de pantomima. Pantomima é uma história contada sem palavra. O etc. e tal subverte isso, criando um estilo chamado pantomima literária. A gente mistura a palavra com a mímica, em espetáculos como o Fulano e Cicrano, o Victor James, Macaco e a Boneca de Piche, de Férias no Sítio, e no novo espetáculo, sem dar spoiler, o Esperando Beltrano, a gente tem também uma revisão dos nossos 30 anos de trajetória. Dali em diante, eu começo um trabalho com outras companhias, como os Parlapatões, eu retorno com um espetáculo com La Mínima, que foi o Mistério Bufo, realizei o último espetáculo deles também, o Ordinários, e aí uma mistura entre espetáculos que tinham uma dramaturgia sem palavra, ou seja, como construir uma pantomima de forma que ela fique interessante. E aí ela vem na dramaturgia com a sua assinatura. Você que pretende fazer uma história sem palavra,
você ter a assinatura, né? No nosso caso, uma assinatura de comicidade, onde a gente prima e preza pela limpeza das situações. Só que a limpeza sem que ela tire a originalidade, né? Sem que aí entre naquela brincadeira que eu falei no começo da briga entre o palhaço e o mímico. Essa briga, esse confronto que tem, vocês lutam pela perfeição, então isso não tem graça. Hoje é um grande caldeirão, você tem que saber utilizar isso. Nós temos um dos grupos mais antigos, até hoje, que trabalham com pantomima, um grupo espanhol chamado El Tricicle, em que eles têm histórias pantomímicas, onde eles escolhem situações, muitas vezes mexendo com o objeto, misturando o objeto, e nos nossos espetáculos tem isso. Então, você tem uma dramaturgia com palavra, onde você pode mesclar os movimentos físicos, né, mesclar as situações pantomímicas na dramaturgia da palhaçaria. Você tem uma dramaturgia sem palavras, onde você pode utilizar também desde as reprises até a releitura do que é reprise. Para aqueles que não sabem, reprises são histórias clássicas, né, que já fazem parte, seriam quase como se fossem os clássicos, os contos clássicos do teatro infantil, do universo infantil, ou até mesmo do universo popular, as fábulas contadas por palhaços, né, onde eles chamam de entradas e saídas, algumas onde o tempo tem que rever, porque várias existem um humor que já está ultrapassado, que já está equivocado, e que em muitos lugares já está em estado de lacerar o que era necessário, determinado pela agressão, determinado muitas vezes pela utilização como estereótipos em cima do feminino, mas isso aí é uma outra história. Então, assim, tanto a dramaturgia sem palavras como a dramaturgia com palavras são definitivamente desafios que a gente tem que encarar quando constrói um espetáculo ou uma pequena história de 1 minuto. Álvaro, nas escolas, quando vocês vão fazer visitas e levam espetáculos para lá, qual é a versão que vocês pretendem, que vocês têm mais possibilidade de veicular, de ensinar, de passar para as crianças? Qual é a preferida? Qual é a que mais se usa? É a mímica, e qual é a dessas versões que você apresentou, qual é a mais usada? O mais importante que você tem que pensar quando vai trabalhar dentro de um espaço é onde você consegue fazer o seu espetáculo sem que ele fuja da qualidade estética ou da questão estética do que você precisa. Nós temos um espetáculo que é o Branca de Neve, que trabalha com teatro de sombra. Então é importante que eu vá para um espaço onde me dê a possibilidade de utilizar as silhuetas. A gente tem um espetáculo que é o Circo de Pulgas, etc. e tal. Ele não é ideal, ele não é pronto para ser feito em espaço aberto. Mas a gente tem, por exemplo, o Macaco e a Boneca de Piche, que ele pode ser feito tanto em espaço aberto quanto em espaço fechado. Ele tem um alcance, um resultado muito próximo em ambos os espaços. E isso faz com que o público receba o espetáculo no primor dele. Então, a gente prima por isso, de saber aonde é o nível que você tem do espetáculo e do espaço apresentado. Definitivamente, a pantomima literária ela é muito forte, né? Ela tem uma relação empática muito forte de resultado. Mas, é claro, eu preciso ter a presença do microfone. Mesmo que o espaço diga que é suficientemente viável para uma questão acústica. Porque na pantomima literária a gente trabalha com efeito sonoro onomatopaico. Então é isso que cria uma triangulação entre aquele que narra, aquele que faz e o público. O público ele fica cúmplice do que faz, porque aquele que narra ele se transforma num vilão, porque ele é a vida. Ele conta sem dor e sem empatia o que tem que acontecer. Se você tem que correr 25 quilômetros, se você tem que escalar uma montanha de 1,5 quilômetro, se você tem que enfrentar a neve, se você tem que cair num buraco, o narrador ele vai dar essa ordem, mesmo que o mímico, aquele atuante, tenha que realizar e não concorde. Isso cria uma relação com o público.
E isso é imediato com a plateia, né? Aí quando você fala de escola, hoje em dia o etc e tal não trabalha tanto nas escolas, né? É muito raro. Mas a nossa companhia nasce com projetos literários. A gente nasce, quando faz em 93, com um projeto para a editora Ediouro, de uma coleção que tinha chamada Enrola Desenrola. A gente queria um espetáculo chamado Enrola Desenrola, para falar dessa coleção e para tratar dessas mudanças que tinham na história. Se você quer que o personagem vá para um caminho tal, vá para a página 35, senão só vire a página. Então a gente construiu o espetáculo dessa forma. Mas, Lauro, se eu puder apresentar para uma plateia, eu tenho o cuidado de escolher a plateia em relação à faixa etária. Isso é importante. Determinadas plateias que a gente consiga atingir, como, por exemplo, o João Alfaiate. Ele não é um espetáculo com uma pantomima literária. Ele é um espetáculo onde tem cenas de fala, cenas de pantomima e cenas de relação de fala com pantomima. E é um espetáculo extremamente visual. Se eu puder apresentar isso para um público, até mesmo no espaço escolar, ou para um público escolar que vá até o teatro, e isso a gente tem uma preocupação, porque é diferente você apresentar para um público familiar e você apresentar para um público só de escola, né? Eles estão num âmbito ali onde eles se conhecem todos. Então é importante manter aquela tranquilidade para apresentar uma obra dentro de uma caixa, se for no caso uma caixa italiana, ou se for arena, ou se for uma praça. Claro que cada um tem um jogo cênico na sua escolha. Definitivamente as pantomimas literárias são muito fortes quando nós vamos para os espaços aonde eles estudam. Alguma pergunta, alguma sugestão, alguma colocação que vocês queiram fazer? Terezinha, está com o microfone. Eu pediria que a pessoa que viesse a falar se identificasse, por favor. Nini. Então, Álvaro Beltrame. Obrigado, Álvaro. Já fiz a sua apresentação. Tá bom, o Lauro já fez a apresentação. Muito obrigado. Eu estou muito curioso aqui e tu estás trazendo uma série de informações que eu acho que eu ainda não consegui assimilar. Tanto tu quanto o Lauro falam com muita fluidez, dizendo mímica e pantomima. E aí, a mímica, ou seja, a pantomima, pelo que eu pude perceber, ela se refere a uma história sem palavras, né? E a mímica eu ainda não consegui captar direito. Então, por favor, eu queria pedir para ti esclarecer para a gente, ou para a gente não, para mim, que sou absolutamente leigo nisso, qual é a diferença entre mímica e pantomima literária? Não, e pantomima. A pantomima, porque eu acho que às vezes, né, eu utilizei essas expressões como sinônimos, e me parece que não são sinônimos, são expressões, são manifestações distintas. Então essa é uma coisa. E a outra, Alva, tu falas em realismo na mímica, e eu levo um susto, porque como a minha referência de realismo é a estética forjada lá na segunda metade do século XIX, né? E depois eu também tenho alguma referência do realismo brechtiano, e como eu trabalho com teatro de animação, e se tem uma coisa que praticamente não cabe, é o realismo no teatro de bonecos, porque o boneco por si só, ele já nos joga num outro espaço que não é o do realismo. Eu queria que tu explicasse um pouquinho melhor para a gente o que é isso, né, do realismo na mímica. Isso não foi uma pergunta, isso foi uma maravilha. Muito obrigado, Nini. Existem determinados termos que alguns professores ou mestres ou pessoas que trabalham com estilos utilizam. Só que em relação à mímica, é quase como uma gramática. As letras são a mímica. A frase é uma pantomima. E a dramaturgia é a poesia. Se eu fizer isso, você na hora lê pelos dois movimentos a mímica de um copo. Se eu fizer isso, deixa eu me achar aqui na tela, e fizer isso, você pode ler como uma mímica de uma garrafa.
Mas se eu pegar um copo, botar água, e eu contar uma história de que o que eu bebi eu não gostei, eu usei algumas letras, algumas mímicas e criei uma pantomima. Ou seja, eu criei uma história com mímicas. Agora, como eu vou fazer isso dentro de uma dramaturgia? É poesia ou prosa, porque aí é a diferença. A mímica é a imitação. Eu posso imitar uma linha, né? Eu posso imitar uma corda, eu posso imitar um remo. Eu estou tendo que escolher aqui plano, porque quando eu trabalho dessa forma, eu não tenho 3D. Então, eu trabalho de uma forma de plano XY. Então, assim, se eu vou usar uma janela, eu vou fazer essa janela assim. E vou levantar. Se eu trabalhar aqui, eu não tenho profundidade. Então, isso é uma janela. É a mímica de uma janela. Mas se eu olhar por ela e eu comentar alguma coisa e desenvolver uma história, é uma pantomima, onde eu faço a mímica de uma janela, a mímica de uma pessoa enfiando a cabeça pela janela, a mímica de uma pessoa observando alguém passar. Essa sequência de letras, essa sequência mímica, cria uma pantomima, uma história contada sem palavras. E aí o etc. e tal vem, subverte, misturando a pantomima literária. Ou seja, a gente narra ou dá uma informação para o mímico, ele realiza, e ao mesmo tempo a gente começa a criar a subversão dos absurdos, que é o que no teatro de animação é possível, de vir correndo e cair no espaço. Isso é uma coisa absurda que a gente consegue. Eu acredito que possa ter alcançado a sua resposta, mais ou menos, para eu poder ir lá para o realismo, pode ser? Tranquilo. Sobre o realismo, eu fiquei muito apaixonado na Cal quando eu encontrei com David Herman. Foi meu mestre na Cal, meu professor de realismo. É um mestre inglês que vinha da linguagem de Stanislavski, da análise ativa, né, da fase de análise ativa, onde você descobria, através das ações físicas, as situações que poderiam gerar, através de um verbo, um desejo de realizar uma situação. Sem as palavras de adjetivo. Você sente medo, você sente vontade, você sente alegria, né? Não tinha isso. Tinha enfrentar, atravessar, sair, ousar, perder, ganhar, desistir. Diante dessas ações físicas, gerava um movimento físico do ator, da atriz, daquele ser atuante. Essa atitude fazia uma consequência, muitas vezes, emocional, através da repetição, através da atitude. Mas tinha uma coisa que ele falava que era muito boa, que era: ninguém está limpando uma mesa em cena. E aí eu sou de uma geração onde a televisão ela era utilizada com uma forma um pouco distanciada, que se queria dar um glamour muito grande ao teatro e o audiovisual não. Hoje, a minha escola de teatro, onde eu me formei, tem muitos cursos de audiovisual. Ou seja, o tempo passou por cima disso tudo, onde havia um certo glamour das artes cênicas. Hoje a gente tem o glamour do audiovisual, entendendo que a gente vive esse momento, inclusive, dessa palestra, onde a gente está apresentando através de uma tela. Quando eu me dei conta que não se limpava uma mesa no palco, ninguém limpa uma mesa no palco. Eu fiquei confuso com aquilo, porque como assim? Ele falou: se você só limpa uma mesa, você não está não está realizando uma ação física. Se a pessoa está ali porque ela foi abandonada, ou ela está ali porque ela está lembrando de uma situação de muita alegria, e isso passa na qualidade do movimento. Quando se fala em movimento, se falou em mímicas. Quando se falou em mímica, eu conectei essa realidade, esse realismo, mas aí eu estou tratando
desse realismo como realidade mímica. E aí eu vou dar um exemplo. Se eu colocar a mão numa parede só, aqui, por exemplo, se eu colocar essa mão nessa mão, eu nesse momento estou empurrando. Eu estou empurrando de forma real. Ninguém está vendo, só que eu estou empurrando essa mão com essa mão ao mesmo tempo com a mesma força. Aquela lei do Isaac, né? A terceira lei de Newton. Então não sai do lugar. Isso é realidade. Na mímica, no teatro, no palco, eu não passo a informação de que eu estou empurrando. Então, se eu só copiar o gesto, a minha mão fica parada. A realidade mímica, ela transforma o gesto para que o público consiga entender o que eu estou fazendo, que seria isso. Ao fazer isso, eu faço a leitura do espectador, eu crio para ele a possibilidade dele entender que eu estou empurrando uma parede. Eu chamo isso de realidade mímica. Mas ninguém fica parado numa parede e faz isso na vida. Não existe. Você empurra pressionando. A realidade mímica é como você transforma. E é muitas vezes, Nini, o que eu já ouvi você falar, e a gente trocou, o tamanho que a lente tem no palco. Quando um boneco levanta a cabeça, a lente é muito maior do que um homem levantando a cabeça. O que eu faço muitas vezes dentro do teatro é buscar como seria o nosso corpo contracenando com um objeto, como se esse objeto não existisse. Ou seja, eu fazer assim com um copo, pego um copo e solto. Ou eu vou pegar um copo e desisto. Eu faço isso e desisto. Isso eu fiz sem um objeto. Aí eu faço a mesma coisa com o mesmo objeto. Aqui eu vou usar uma caneca do Fenatib, porque eu tenho uma caneca das antigas. Eu sou vintage no Fenatib. Se eu for pegar nessa caneca, eu pegaria normal. Mas se eu trabalhar para pegar utilizando a mímica, fazendo isso, eu consigo criar uma dramaticidade em cima disso aqui. Dependendo do tempo, uma comicidade. Eu consigo criar um humor. Mas aí é como transformar um gesto mímico com um gesto mímico com um objeto utilizado. Isso é uma denominação de realidade mímica, é uma transformação. Claro que quando a gente fala de naturalismo, a gente fala de realismo, a gente fala de várias vertentes. No audiovisual, que eu tive a possibilidade de trabalhar um pouco, eles usam um termo que a princípio me assustou muito, que é virar para os atores, para as atrizes e falar, joga fora o texto. E aquilo me assustou, porque é exatamente o contrário do que a gente faz. Se tem uma coisa que a gente não faz, é jogar fora. Só que esse joga fora tente não projetar, tente não fazer, faça. E aí é um outro universo. Seria como o que é um teatro de boneco, o que é uma mímica, o que é uma dança, aí vem o que é contemporânea, o que é clássica, o que é moderna, porque aí você vai estar trabalhando com linguagens diferentes. Essa foi uma resposta bem longa, Nini. Mas esclarecedora. Muito obrigado. Gabriele. Oi, Álvaro. Então, na linguagem da palhaçaria, se trabalha muito com personagens fixos, né? Ou seja, tem grandes palhaços, né, que trabalham com um personagem que aparece em diversas histórias, né? Muda a história, mas o personagem é o mesmo. O próprio Chaplin, né, fazia isso. E eu queria saber como vocês trabalham na companhia, se tem personagens fixos ou é uma coisa que vai se transformando à medida que vocês criam uma obra nova. Isso é muito interessante. Oswaldo, a gente tem na linguagem da palhaçaria, e os palhaços, eles têm... Quem já assistiu o Chuchu sabe do que eu estou falando. Então, um grande exemplo que eu vou te dar é quando a gente foi fazer um evento com o Luiz Carlos Vasconcelos e não tinha camarim no espaço onde a gente faria, que era no Largo da Carioca. E aí o que aconteceu? Ele
se preparou em casa. E o táxi foi buscar o palhaço Chuchu em casa. Repare, o táxi não foi buscar o Luiz Carlos Vasconcelos, ele foi buscar o palhaço Chuchu. E esse ser humano, palhaço, para entrar no táxi, demorou uns 10 minutos. Era um pé por cima da cabeça do taxista, um pé por cima do carro, um pé que era por baixo, e o taxista não estava entendendo o que estava acontecendo, e a gente, na linha produção, estava assim, Jesus, como coloca o palhaço para dentro do táxi? Porque não existe isso dele, como eu posso falar, desligar, né? É uma brincadeira que a gente fala, e aí depende das religiões, mas a gente chama de entidades. Tem algumas entidades, tem alguns que fazem isso e tem outros que não. Eu trabalhei com companhias que não fazem isso. Por exemplo, os Parlapatões ou La Mínima não fazem, mas já tive a experiência de trabalhar com o Luiz Carlos Vasconcelos, que o Chuchu é uma entidade, com Ézio Magalhães, onde o Zabobrim é uma entidade. Quando ele liga aquilo ali, ele coloca num estado físico, que esse estado físico propicia toda uma história. Como as Marias da Graça têm os seus personagens femininos com nome e sobrenome e idade. E elas têm toda uma história. Essa história perpassa aos espetáculos. Os personagens chegam naquela história. Depende qual é. Se é a Primeira Guerra Mundial, que aquele personagem está chegando, né? Ou se é um conto de fadas. Entende? Se é uma história que está muito em voga, como, por exemplo, Pequeno Príncipe, ou até mesmo O Príncipe, o outro, entendedores entenderão, cada palhaço que entra naquele lugar, ele entra com o seu personagem. No caso do Etc. e Tal, nós não temos essa característica. A nossa característica é criar um personagem para aquele espetáculo específico. Seja o Victor James, onde eu faço um menino jogador de videogame, o Macaco é a Boneca de Piche, que o Márcio faz uma senhora de 170 anos e um macaco, ou quando a gente faz o João o Alfaiate, que a gente tem desde um alfaiate, um rei e um bobo, ou a gente faz um espetáculo como o Circo de Pulgas, que tem apresentadores de um circo, são personagens diferenciados com a sua comicidade. Essa comicidade remete à palhaçaria no jogo cômico. Quando eu fui trabalhar com o La Mínima, eu tenho um exemplo muito bom, que é uma das primeiras cenas que eu fiz, eu pedi para o Fernando entrar e que o Domingos entraria na segunda cena. E aí o Domingos falou, esses dois não entram separados, porque era uma dupla que tem uma relação, né? Uma relação entre o escada e aquele que utiliza o escada, né? Aqui eu vou criar um conflito no universo da palhaçaria, não usando o termo Branco e Augusto, para a gente criar um problema, né? E eles que se resolvam, porque já há um movimento para que não se use esses termos, né? Há um movimento em relação ao universo clássico das reprises, onde aquele que levanta a piada e aquele que corta, né? Nesse momento você tem esse jogo de quem faz e de quem corta. Uma das coisas que a gente tem no Etc. e Tal é não ter essa posição fixa. Não estou falando de personagem, mas essa posição fixa. Aquele que propicia para o outro a escada. A gente alterna. E eu tive a possibilidade, nos espetáculos que eu dirigi, fora do Etc. e Tal, de levar também essa característica. Ter a alternância. No último espetáculo que eu dirigi do La Mínima, que são os Ordinários, são 3 soldados em guerra. E aí você tem uma ordem ali de escada, que é o Felipe Bregantin, Fernando Paes e Fernando Sampaio. Onde Fernando Sampaio é aquele que é o que corta sempre essas piadas. Porém, a gente inverteu. Ao inverter, você também surpreende a plateia onde ela está esperando uma regra. E uma das coisas mais interessantes, para mim, é a surpresa. Para mim, é definitivamente a surpresa. É conseguir surpreender. É daí que eu parto
princípio. E respondendo sua pergunta, nós não temos personagens fixos, estilos fixos, né, como os palhaços têm. Alguns palhaços têm, como o Hugo Pozzolo tem o palhaço dele, ou, como eu já falei, o Ezio Magalhães, ou Luiz Carlos Vasconcelos, o Righetti, são a Carla com K, a Bela, são várias, a Paula, a Vera, cada uma delas tem o seu personagem que leva também para dentro da dramaturgia do espetáculo. Obrigado. Uma pergunta. Oi, Álvaro, Dibi, estou aqui te vendo, com muito prazer. Chega logo, o festival está ao máximo. Ah, saudade, Dibi. Eu queria te perguntar, que você falasse um pouco mais para a gente do humor no seu trabalho de mímico, sabe? A comicidade. Que a minha dúvida é assim, a percepção da criança na plateia de uma peça infantil, quando ela vê um mímico em atitude de comicidade, na cabeça dela, aquilo que ela está vendo não é um palhaço? Né? Você acentua muito a diferença do palhaço pelo erro e do mímico pelo acerto. Mas você é um mímico chamado para dirigir grandes palhaços. E aí, como é que é essa relação? O que acontece com essa questão mímico versus palhaço no seu trabalho, nos seus espetáculos? Como você trata o humor para não chegar a ser um palhaço, né? Enfim, eu estou me enrolando na minha própria pergunta, mas é isso, eu queria ouvir você falar mais dessa relação do mímico com as crianças e se não tem essa confusão na cabeça delas e se você não é tratado por elas como se fosse um palhaço em cena. Eu acho que a confusão ela vai existir sempre e há muito tempo. Hoje a gente tem uma diferença. Só para frisar, essa questão da piada é quase como uma rixa. Tá? Eu não vou nem botar no Rio de Janeiro, nem em São Paulo, nem no Nordeste, vou botar lá no Rio Grande do Sul. É quase como o Grenal, entre o Grêmio e o Internacional. Há uma rixa, mas é uma brincadeira essa rixa. Só que é uma brincadeira saudável, mas são implicantes. E aí eu falo de puro, né? Aquele que só erra e aquele que só busca o acerto. Hoje a gente tem um caldeirão misturado. E a grande implicância que tem, e é uma grande brincadeira, a primeira vez que se ganhou um prêmio Shell e que foi dividido entre 2 atores foi o La Mínima, que ele ganhou com A Noite dos Palhaços Mudos com 2 palhaços. E aí eles vieram todos felizes falar para mim e implicar. E eu falei, é verdade, só que eles foram dirigidos por um mímico. Então, ficou a rixa muito divertida, que no final termina tudo em pizza, claro, uns botando ketchup, outros não botando ketchup, mas aí a rixa ela vai continuar bairrista, mas é tudo um grande caldeirão. Para a gente, o que define, ela vem um pouco na pergunta anterior, como foi a pergunta em relação a como que são os personagens e os palhaços que são levados. No nosso espetáculo, nos nossos espetáculos, existem personagens. Eles não são palhaços do espetáculo anterior. Eles não são personagens que trazem características de outros espetáculos. E isso faz com que o espectador pirim, ele visualize ali um alfaiate que tem humor, um rei que tem humor, uma Branca de Neve que tem humor, um macaco que tem humor, um narrador que tem humor, e não um palhaço, porque muitas vezes você tem um palhaço que usa um nariz, que é uma característica, e você tem um palhaço que não usa nariz, o que é também uma característica, mas você tem determinados movimentos que são clássicos, dentro da comicidade da dramaturgia da palhaçaria, ou melhor, vou melhorar, da dramaturgia do palhaço.
você vai ter coisas que são clássicas da dramaturgia do palhaço. E não é só a troca vocal, onde você vai ter também determinadas trocas de reprise, como você tem no Lona Preta, como você tem no La Mínima, como você tem nas Marias da Graça, como você tem no Teatro de Anônimo, onde trabalha-se com reprise. Você tem também claques, você tem também situações que são reconhecidas através do tempo, né? Uma brincadeira de se esconder ali atrás do outro, uma flor que vai jogar uma água, um pum que sai a um talco, ou um susto específico que já traz a referência dos sustos entre os personagens que são palhaços. No nosso caso, há uma forte influência. Quando o Márcio e eu fazemos uma cena de um espetáculo chamado Branca de Neve, que a gente está limpando os espelhos, a gente tem um jogo ali que ele se aproxima muito entre dois bobos, dois bobalhões, brincalhões, né, fazendo palhaçada, porque um lava um espelho e vê que o outro está distraído, molha a mão e molha ele e continua fingindo que não foi ele. Aquele outro olha para cima para ver se é uma goteira. Ali a gente cria uma pantomima e uma história onde a gente vê que um está tentando brincar, fazer chacota com o outro, mas não carrega esse personagem com uma atuada de palhaço, carrega esse personagem com uma atuada de comicidade dentro da dramaturgia e na característica daquele personagem. Essa é a diferença. Isso não é uma vantagem ou uma desvantagem, isso é uma característica. Você vê essa característica muito forte. A sua pergunta é muito boa, porque ela remete, muitas vezes, à velocidade com que a criança ou até o adulto assistem e dizem aquilo é engraçado, aquilo é palhaço, né? E estou falando com o Dib, que tem o nome de um site chamado Pecinha é a Vovozinha, porque muitos assistem uma peça infantil ainda hoje e falam uma pecinha, e eles definem aquilo ali de uma forma pejorativa, talvez mais pejorativa para quem escuta do que para quem fala, né? Nós somos aqui, todos têm mais de 10 anos de profissão, nós somos da geração que o teatro infantil se apresentava no proscênio. Era o espaço, porque depois teria teatro adulto. Hoje nós temos um festival de teatro infantil, que é exclusivamente, a gente tem teatros que são exclusivamente para uma programação de teatro infantil. No Rio de Janeiro, temos um edital que tem um teatro que só recebe peça infantil, e outros teatros vão receber peça adulta e infantil. Mas isso é uma valorização do estilo, do gênero e da plateia específica, né? Há uma implicância dentro da minha companhia, onde essa coisa de formar plateia é a gente alimentar a plateia com teatro, né? Com teatro para todas as idades. Mas claro que a gente sabe que quando a gente escreve determinados tipos de situações pantomímicas, e aí, se vocês me permitem, para poder frisar, eu não sei se alguns de vocês tiveram a oportunidade de assistir um espetáculo nosso chamado No Buraco. Esse espetáculo é um espetáculo de pantomima atrás de um biombo, onde o público só vê metade do corpo. E um dos números, Dib, a gente faz é o circo. E é óbvio que eu não poderia deixar de fazer uma homenagem. Eu coloco um palhaço e um mímico, como se eles estivessem na rua disputando o público. E acontece uma briga entre o palhaço e o mímico. E a plateia vai ao delírio, porque ela entende que é isso. Só que esse espetáculo é adulto. E aí eu vou dar o exemplo, contando um spoiler da peça. Num determinado momento, lúdico, infame, esse mímico faz um pássaro e joga para voar. Esse pássaro voa. O palhaço que está do outro lado tira uma arminha de brinquedo de plástico vermelho
e atira no vento, e o mímico e o palhaço olham em concordância, o objeto cai no chão, o palhaço morre de rir, o mímico fica desesperado e a plateia ri muito por aquilo. É um espetáculo adulto. Embora a gente fale teatro infantil, comicidade, embora a gente fale determinadas coisas, é um espetáculo adulto. Meu filho, na época, tinha 8 anos. Ele assistiu, porque é filho de ator, e tive que viajar com ele. E ele ficou na cabine, mas não é para ele. Ao terminar o espetáculo, ele perguntou para mim, por que o palhaço atirou no pássaro? E eu falei, não, filho, é um pássaro de mímica. Ele, entendi. Por que o palhaço atirou no pássaro? Eu falei, não, filho, a arma era de plástico, vermelha. Ele falou, entendi. Mas por que o palhaço atirou no pássaro? E aí eu tive que dizer a verdade. Porque ele é mau. Porque ele queria fazer a maldade com o outro. Isso não significa, Dib, que eu não possa fazer isso para um público infantil. Eu posso, mas eu tenho que pensar essa dramaturgia, aí eu tenho que pensar, eu falo como etc e tal, pensar essa dramaturgia específica para ele. Ali era uma ironia bufônica de desenho animado, cartoon para adulto. Quando uma criança assistiu, e aí eu pego o exemplo do meu filho, ele foi a fundo, ele falou, por que aquele personagem fez a maldade com aquele outro personagem? E todos riram. E aí eu falei para ele isso, né? E aquilo faz assim, o pai desta criança não tinha que ter deixado esta criança assistir esse espetáculo. No caso, o pai sou eu, Dib, né? Hoje ele está com 18, não guarda, espero, nenhum trauma desse momento, é uma pessoa muito bem-humorada, mas isso é uma grande lição que as pessoas assistem alguns espetáculos nossos, como Fulano e Cicrano, No Buraco, até mesmo Esperando Beltrano, e dizem, mas eu não vejo nada demais que uma criança não possa assistir. E a gente fala, a gente quando pensa uma dramaturgia para a criança, a gente pensa para a criança e para a família. A gente pensa que essa dramaturgia atinja ela com determinados resultados, que eu tenha determinado controle e outros que eu não vou ter controle. Normal, é uma obra de arte aberta. Você é um escritor, né? Você sabe, você tem uma leitura. Seja você escrevendo uma cena com ou uma cena sem palavra, né? Então, há um objetivo quando a gente chega nesse público mais novo, né? O público e a construção de um espetáculo para criança e jovem. Não, só uma coisa. Obrigado pela resposta muito completa, esclarecedora. Eu queria te perguntar uma coisa. Você recentemente, salvo engano meu, ganhou um prêmio de humor com essa peça Esperando Beltrano. E para você foi uma vingança do mímico? O mímico que acusava de não ter graça ganhou justamente o prêmio de humor. Como você viu isso? Não tenho vingança, Dib, não tenho. Eu mandei uma mensagem para todos os palhaços, mas eu não sou vingativo, tá? Isso fique claro, com uma foto e assim, ó. Isso é uma piada. Ô, Dib, isso assim é dividir com você. Fernando Sampaio é um palhaço de São Paulo, que você conhece muito bem. Eu sou flamenguista, ele é São Paulino. Ontem o negócio não ficou bom para o meu lado. Mas quando eu comecei a dirigir eles, eu nunca brinquei com esporte, nunca brinquei com rixa. No primeiro jogo que teve Flamengo e São Paulo, ele ligou para mim. Ele mandou mensagem. Diretor, tu não vai atender, o que aconteceu? E eu digo, gente, ele tá me zoando, ele tá mexendo comigo. Bom, o resumo da ópera é que o Flamengo foi campeão aquele ano e eu mandei pro filho dele, por Sedex, uma camisa do Flamengo. Ele mexeu com fogo, a gente incendeia, mas é tudo com muito bom humor. Quando a gente ganhou o prêmio de humor, o Esperando Beltrano é um espetáculo que a gente está muito feliz com ele. A gente foi indicado as categorias todas, assim, ator, texto, direção, e a gente ganhou o prêmio especial pelos 30 anos de etc e tal, trabalhando com humor, né? Nós trabalhamos com humor, mas muito do nosso humor é característico também
volto a repetir, do encontro com os palhaços, do encontro com a palhaçaria, né? Do encontro com essa troca que é esse caldeirão, seja do teatro realista, seja do teatro do absurdo, seja da pantomima clássica, seja das reprises de como você transforma. Aqui eu queria rapidamente falar sobre releitura. Existem várias reprises que necessitam uma releitura. Eu não sei como é que estamos com o tempo, talvez estejamos no fim, eu não sei, mas eu vou... Sem problema. Beleza. Existe uma coisa muito importante, Dibi. Nós ganhamos um prêmio dos 30 anos. E existe uma coisa que é muito importante para uma companhia que tem um espetáculo longevo. Não precisa ser companhia. Pode ser um palhaço, pode ser um ator, uma atriz, pode ser uma palhaça, pode ser um palhace. O que decidir? Quando você tem um espetáculo, ele é criado numa época. Como, por exemplo, o Fulano e Ciclano foi criado em 1999, ele estreou. Ele foi criado em 98. Né? Assim, ele tem 25 anos, literalmente. E todos os nossos espetáculos, assim, o Victor James tem, sei lá, 23, 24, o Macaco Boneca Piche 22, muitos deles têm 2 décadas, 1 década e meia. Quando você passa o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro, nos primeiros 5 anos, você cuida do seu espetáculo e retoma, e essa é uma característica nossa, para que ele não perca a qualidade. Né? É perigoso isso, dele perder a qualidade do que a gente estava prevendo desde o início. E o que acontece? Quando você começa a apresentar em muitos espaços alternativos, e você se apresenta porque você é um teatro, muitas vezes, comercial, e aí eu vou contra um preconceito que existe de falar sobre teatro comercial, etc. e tal, é uma companhia também de teatro comercial, a gente comercializa o nosso trabalho, a gente trabalha vendendo nossos espetáculos, diferente do que é o teatro comercial, que é, vamos fazer o encontro do aniversário do Backyardigans na noite de Páscoa do Papai Noel com os super-heróis. Que aí você vê que é uma miscelânea e ainda assim é possível você criar alguma coisa interessante. Se for um grupo irônico, que vai fazer uma grande piada nisso, mas é raro. Infelizmente, há o que a gente conhece como caça-níqueis, que fazem isso. Mas quando você tem um espetáculo que vai perdendo essa qualidade, você tem que estar atento. E eu estou falando dos 5 primeiros anos. Nos outros 5, que você chega a 10, aí você já está com isso como característica. Eu estou contando com experiência própria. Porém, quando passam 15, 20 anos, o planeta muda, e ele mudou. E por cima da gente vem o tempo, e vem as novas situações. Situações que não são permitidas, situações que são equivocadas. Situações onde você pode ter no espetáculo palavras que são mulata, burro, louco, feio, feia, errada. Quando você tem determinadas palavras em âmbitos determinados e uma determinada situação que foi cômico, você fazer uma opressão numa personagem feminina, se você não tem uma dramaturgia de proteção em relação a isso, ou uma dramaturgia que isso seja aplicado de forma positiva, você tem que rever o seu espetáculo. Ele está fora de época. E aí a gente vem com aquela forma, antigamente falava que estava fora de moda. Hoje não está fora de moda, hoje está errado. Então é muito importante. Ouso dizer que dos nossos espetáculos, todos eles, em algum momento sofreram uma parada, quase uma parada cardíaca, para observar e fazer mudanças. Porque a gente não queria desistir daquele espetáculo, mas tinha sim que abrir mão de determinadas situações que eram cômicas para uma época e que não eram agora, e que não são agora. Agora, eram cômicas para uma época porque naquela época não se observava de uma determinada forma. Eu não falei que eram certas, eu falei que eram cômicas. Hoje você não ri. E hoje há um momento, e aí é de um outro âmbito que eu vou abrir aqui, sobre dramaturgia,
que a frase é perigosíssima, é que o humor não tem ética. O humor, ele não tem ética. Você faz uma piada com uma situação, você pode ter piadas em situações religiosas, onde os religiosos não vão ficar felizes, ou você pode ter uma piada com outras situações que são tão recortadas que perdem a ética. Eu vou dar um exemplo. Aconteceu na semana retrasada, e está acontecendo até agora, ainda os respingos, um caso horroroso de um crime e de um fugitivo nos Estados Unidos. Um fugitivo brasileiro que cometeu um crime contra uma família, contra a sua própria família. Ele é um criminoso, um assassino. Então, assim, um horror. Porém, filmou-se o momento que ele fugiu da cadeia. E ele fugiu da cadeia escalando com a parte de trás e as pernas uma parede. E ao fugir da cadeia e a TV, os streaming, colocarem isso nas redes sociais, imediatamente os comentários eram de parabéns. Brasileiro não desiste nunca, esse é incrível. Brasileiro, ele é um assassino. Mas, como diria Ziembinski, né, o nosso polonês que trouxe aí tanta coisa para o Brasil, eu moro atrás do Teatro Ziembinski, aqui na Tijuca, e ele tinha uma frase muito boa. O brasileiro não nasceu para ser coadjuvante. E a gente faz piada em cima de uma situação que é perigosa, recortada. Como se faz piada em cima de um padre que foi fazer um voo com balões e morreu. Só que a piada é transformar ele, e aí a gente entra aqui, num palhaço. Se você coloca uma situação de um palhaço fazendo isso e se estabanando dentro de uma dramaturgia, isso é engraçado. Mas se você referencia alguém, isso é perigoso, né? Então o humor, ele é muito perigoso. E a gente tem que estar atento no que a gente fez e trouxe no repertório, e tem que estar atento no que a gente está fazendo, né? Principalmente porque existe aí muitas vertentes fazendo muita coisa bacana, inovadora. E aí, trocando com você, Dib, você assiste muita coisa, realmente. Então você vê diversas frentes e elas são necessárias. Mas aqueles que são da antiga, muitas vezes falam frases que são frases que eu escuto que eu digo, tá errado, que tá difícil fazer humor agora. Tudo está, como é que eu posso falar? Tudo não pode. Ao contrário, pode tudo, né? É aquela frase, né, do Stanislavski, fazer teatro para criança é igual teatro para adulto, só que é mais difícil, é mais importante, tem que ser mais criativo, você tem que ser um âmbito maior. É sobre isso, é a gente ter que rever os conceitos desse tempo que chegou. Muito bom esse detalhe. Álvaro, eu queria ter uma curiosidade sobre a escola, sobre a formação de palhaços e formação de mimos. Você tem uma escola, você orienta alguém que vá seguir algum curso, indica algum curso? Quais são os cursos da sua preferência no Rio e em São Paulo para quem queira se formar em mímica ou em palhaçaria? Em relação a palhaço, existem muitos cursos, né? Existem cursos de imersão com os próprios palhaços que dão os seus cursos. Eu vou falar de uma pessoa, assim, eu poderia falar de várias, mas eu vou falar de uma pessoa. A Carla com K é uma palhaça que dá os cursos, dirige, viaja pelo Brasil fazendo uma dramaturgia feminina. Não é o meu lugar de fala, então eu indico que procurem vídeos, eu indico que procurem depoimentos que são muito, muito interessantes sobre o trabalho e o que ela faz e a linguagem que ela faz e propicia, como existem outras tantas que fazem em São Paulo, no Norte, ou no Nordeste, no Sul. A gente tem a Vandeca,
em Santa Catarina. A gente tem determinados profissionais que trazem essa bagagem e apresentam essa linguagem, né? Na cidade de São Paulo, nós temos um curso chamado, que é da SP, que uma linha de humor, né? Então, assim, dá para você se aproximar e agregar o seu trabalho e descobrir qual é a linha dessa comicidade possível para realizar. Em relação à mímica, a mímica tem esse lugar do preciosismo, né? Da característica do preciosismo. Eu tenho um mestre que eu trabalhei chamado Gidu Saldanha, que mora em Cabo Frio, é um mímico, é um pantomimo. Em São Paulo tem o Fernando Vieira, que é um mímico também, um pantomimo, um palhaço. É o Luiz, que tem uma linha de escola de mímica. Eu, particularmente, faço mergulhos, muitas vezes, workshop, quando viajo. O que me agrada é quando eu dirijo um espetáculo, fazer a preparação mímica desse espetáculo, né? E descobrir no corpo da pessoa qual é o limite ou a característica de comicidade que ela pode propiciar gestualmente. Porque não existe a mímica certa. É isso que eu, muitas vezes, posso ter de pensamento diferente de determinados mímicos. É assim que se faz uma coisa, é assim que se faz outra coisa. Para mim, é descobrir como é que você consegue fazer uma coisa e aí utilizar essa técnica dentro do seu movimento e dentro da dramaturgia do que você quer apresentar para que fique interessante. Você tem diversos cursos, mas são muitas vezes voltados e na linguagem de mestres, né? Eu vim do encontro com o Luiz de Lima, depois do encontro com Fernando Vieira, depois do encontro com Gidu Saldanha, eu faço a preparação do etc e tal, né? Do etc e tal saíram discípulos como a Simone Pio, a Melissa Teres Lobo, o Márcio Moura, que hoje é um mestre do humor, mas que trabalhou e trabalha comigo e veio da linguagem de como a gente foi desenvolvendo. Só que com eles eu trabalhava diretamente sabendo como é que era o corpo, como é com La Mínima. Hoje, se eu tenho contato com eles, eu não começo um trabalho do zero. Eu já sei como é que funciona determinados movimentos, o humor, ou o que tem que construir. Ou seja, há sim várias vertentes, e eu indico que se procure muitas vertentes e que não acredite que uma coisa é a coisa certa. Essa é uma piada que eu faço quando eu dou um curso, um mergulho, que eu digo: sejam bem-vindos à Igreja Nova Mímica. É uma brincadeira que eu faço como quem diz: eu sou o Messias. Não existe isso, né? Não existe. Se perguntam para mim qual é a mímica certa, eu vou dizer: não existe a mímica certa. E aí se perguntam: tá certo isso aqui? Eu vou dizer: tá errado. Aí a pessoa fala: eu tô confuso. Eu falei: esse é o objetivo, é ficar confuso. Você pode imaginar uma porta, uma maçaneta que gira, como é que você faz o movimento, qual é o movimento que tem, e você pode construir imitando uma porta como ela é. Até a hora que você descobre que uma porta pode ser isso, uma porta pode ser isso, uma porta pode ser isso. Você pode transformar partes do seu corpo, fazendo concordância com o som e movimento, e criar. Você pode desde fazer uma imitação, ou seja, uma mímica exatamente como é, ou criar uma linguagem. A isso eu denomino de assinatura. E a assinatura não necessariamente precisa ser com perfeccionismo de movimento. Daí vem a pintura. Você vai ter um abstrato, entendeu? Você vai ter o dadaísmo, você vai ter o realismo, você vai ter diversas linguagens. O que importa é a gente ver a sua assinatura e se divertir. Alguma pergunta? Ninguém quer fazer uma colocação, quer dizer, alguma observação? Podemos encerrar? Pois não. Bom dia, me chamo Thaís, sou professora de teatro e eu gostaria de saber, das minhas práticas, eu não costumo trabalhar com a mímica,
Mas esse ano surgiu, e também porque eu não domino isso, né? Eu parto do princípio, se eu não domino, vou buscar dominar para depois passar esse conhecimento aos meus alunos. E esse ano eles vieram com uma vontade muito grande de estar aprendendo isso. E eu queria saber se tem alguma dica de algum material que eu possa estar consumindo para começar a aprender ou a fazer, ou algum lugar que eu possa começar a trazer isso para os meus alunos. Nós tivemos, primeiro, um bom dia, né? Mas nós tivemos nos últimos 3 anos, aproximadamente a partir de março, fevereiro, um vírus que aconteceu nesse planeta. Esse vírus criou uma pandemia. E dentro da pandemia, ela criou também a pandemia do universo online. Mas essa pandemia do universo online, que dificultava e que mostrava que a gente não podia ter encontro, ela propiciou vários cursos. E ela propiciou diversas e diversas linguagens e possibilidades. Existem muitos vídeos. Existem mesmo, assim, eu tive a oportunidade de fazer aula dentro do YouTube, do etc e tal. Você pode ir lá ver uma aula sobre a história da pantomima clássica, como é que ela, determinados movimentos, o que é ponto fixo, o que é concordância, né, o que é um estanque. Ao mesmo tempo, o Luiz Luz tem aulas online, Fernando Vieira tem aulas online, vídeos que foram colocados. Você vai ter companhias que você pode assistir. El Tricicle, da Espanha, Michel Cortemanche, né, do Canadá. Você tem Umbilical Brothers, que são da Austrália. Você tem uma gama de artistas. Dentre eles, você tem um palhaço bufão brasileiro incrível, chamado Cláudio Carneiro, né, que é meu amigo, que eu tive a possibilidade ímpar de fazer a direção de um número dele dentro do Circo du Soleil. E ele é um potencial de humor e de acidez. Mas é bom que você tenha ideia do que é essa gama. Para passar para os seus alunos, eu acredito que você esteja querendo pegar determinadas situações para conduzir da melhor forma e de escolha, né? E as escolhas têm desde você saber o que é a diferença de trabalhar um plano. Eu aqui mesmo fui dar exemplo de uma porta, quando eu fiz isso, não dá exemplo de porta. Nesse plano aqui, eu só consigo fazer a porta de correr, para que o público consiga entender. Mas no palco, não. E aí, se você começa a assistir vídeos e prestar atenção nessas coisas, ou fazer um intercâmbio com determinados profissionais, você vai conseguir passar isso para os seus alunos, e não precisa necessariamente ser com um mímico, né? Porque, acredite, mímicos fazem palhaçada e palhaços fazem mímica há anos. Essa história nossa de que a gente briga é tudo mentira, é a mesma família. Porque, no fundo, é um Pierrot e um Arlequim, e ambos estão apaixonados pela Colombina. E a Colombina é a plateia. Então, vá atrás de todos eles, que você vai ter a possibilidade dessa gama de informação para passar à frente. E acredite, você sabe fazer mímica desde que você nasceu. Muito obrigada. Alguém mais? Eu. Sim. Bom dia, Álvaro Walter, Centro de Memória do Circo. Bom dia. Bom, acompanhei toda essa pesquisa do La Mínima com os velhos palhaços, né? Eles, aliás, prezavam muito os velhos palhaços, por causa de eles, e eram aprendizado constante. Eu percebi na sua apresentação sempre há um limite a ser respeitado e ao mesmo tempo vencido entre a tradição e ao que os circenses tradicionais chamam de circo contemporâneo, né? Eles colocam esse rótulo. Eu queria saber como se lida com esse limite entre essa tradição, onde se pode avançar. Você até mencionou que não, dupla não entra sozinho, não entra o palhaço sozinho, tem que entrar sempre a dupla, né? Até onde vai esse limite, né? Até onde eu posso avançar para poder criar e onde eu posso ter que recuar para manter esse reconhecimento da tradição. Sinceramente, a minha mãe, ela gostava na infância de comer ovo frito com açúcar.
Eu nunca tive coragem. Eu acho que é uma questão de desejo mesmo, de você avançar como uma questão de desejo. E não por inventar, né? Não para dizer, não por inovar. Agora vem é uma mistura de brincadeira com implicância, com provocação. Uma vez me perguntaram se eu era mímico ou mime. Qual a diferença entre mesa e table? Porque não tem. Mas aí as pessoas começam, que a gente hoje chama de Nutella e raiz, a dizer o que são. Eu sou palhaço, eu sou clown de teatro. Existem essas diferenças, né? Eu sou clown de teatro, eu sou mimo clown de teatro com linha questionadora clássica. Esse nome todo é para vender o trabalho. É só para o release. Porque, no fundo, é um caldeirão. Claro que você vai ter características diferentes, de estilos diferentes, de gênero diferente. Mas é para vender. Quando a gente fez o maior menor espetáculo da Terra, o Circo de Pulgas do etc. e tal, quem fez a dramaturgia, deu uma assessoria na dramaturgia circense, foi o Domingos Montanhé, do La Mínima. E ele falava assim, que no circo não tem invenção dramatúrgica, de dramaturgia. É o circo. A dramaturgia do circo tem um apresentador, tem um número, tem a entrada, tem a saída. Isso é uma dramaturgia clássica de um circo. Como você vai ter o próprio Circo Zani, que tem uma dramaturgia clássica de números, com números que são mais modernos, com características diferentes, mas ali tem aquela dramaturgia do circo. Diferente aí, eu acabei de falar do Circo de Soleil, ou dos circos franceses, ou dos circos contemporâneos, que é diferente de circo-teatro, que as pessoas confundem e acham que junto essas duas palavras tem uma outra linguagem. Circo-teatro é uma outra coisa, onde tinha o espetáculo de circo e os atores se transformavam para fazer determinadas peças depois do intervalo. Era isso, com o objetivo exclusivo de ganhar dinheiro vendendo pipoca, que era no intervalo. Era sobre isso, as linguagens que eram diferenciadas. Com o tempo começou a sair as peças e ficar somente o espetáculo do circo. Com o tempo, o espetáculo do circo começou a receber dramaturgia para criar a história, um menino que atravessa a história da sua vida num rio em busca do encontro da família que ele se perdeu. Pegou essa linha, colocou dentro da peça, o contorcionista vai ser não sei quem, aqui a gente vai ter o trapézio, que vão ser os pássaros que vão voar, coloca-se e mistura. Eu acho que é muito importante que você seja fiel ao desejo do que você quer fazer em relação ao espetáculo. Eu confesso a você aqui, sei que ninguém está ouvindo, mas eu vou te falar. Eu lutei na Noite dos Palhaços Mudos para manter exatamente a HQ da Laerte. Porque todo encontro você luta de desejos diferentes. Lutei, que eu quero dizer, de dizer, vamos fazer exatamente, e há uma piada entre nós, que eu sei que desceram de carro, de Cotia até o Paraíso, dizendo, quem é esse diretor carioca que quer fazer uma história que vai durar 15 minutos? Porque a minha ideia era pantomímica, era criar cena, mas como eram 3 quadros, era fazer 3 quadros virar em 8 minutos. E aí junta esses quadros para ter um espetáculo de 1 hora. Só que é diferente. Hoje é diferente. Não foi Fernando nem Domingos. Fica tranquilo. Essa história é uma história divertida da minha convivência com eles, que sou apaixonado, porque eu tive convivência com um dos grandes cômicos de São Paulo, que é o Xepa. Um ator de um potencial, com o Marcelo Pellegrini, que é um diretor musical, onde somos muito amigos. Mas quando você cria um projeto, você tem que saber aonde abre mão, aonde recebe, aonde enriquece. Né? E respondendo a sua pergunta, fazendo mímica e com vetor. Quando você tem uma ideia assim, e o outro que você trabalha tem uma ideia assim, se bater um de frente para o outro, vocês não vão a lugar nenhum.
Porque você, se quer trabalhar com clássico e o outro quer trabalhar com contemporâneo, vocês não vão a lugar nenhum. Mas se vocês se juntam, vocês vão para um outro lugar. Esse encontro para um outro lugar cria uma obra diferente. Agora, se você quer fazer uma situação que trabalhe com clássico, aí é abordar o universo clássico. Se quer fazer uma situação que trabalhe com o universo contemporâneo, qualquer coisa que você faça no clássico vai ser diferente. Já vai ser contemporâneo. Eu sou do universo vintage. Eu gosto muito de poder trabalhar com essa estética, com a direção de arte, que você se afaste da realidade. Embora a gente tenha várias dramaturgias que são, vamos lá, audiovisuais, que você vai ter o WhatsApp, microfone que vai sair, eu gosto que a gente tente chegar num determinado lugar que é o clássico, para remeter a um passado. Mas eu já fiz outras obras. O Mundo de Randevasser é uma obra que eu trabalhei com Raul Barreto e a Helena, onde eles contracenam com um vídeo que está num telão. Ali e tem um drone no espetáculo que entra e contracena com uma atriz. Você pode ter isso, mas ainda assim tem momentos clássicos. Um momento de malabares que é clássico, um momento de palhaço, de troca entre eles, que é clássico. Mas mesmo nesse momento entre eles de troca que é clássico, aí volta aquele cuidado. Há um momento entre um homem de 2 metros e uma mulher de 1,60 m, onde esse homem abre uma janela e ele faz uma claque de bater a mão no rosto da atriz. Isso é uma claque normal de palhaço. Não pode fazer isso mais. Você não pode ter uma situação de um homem batendo numa mulher se você não tiver uma profundidade dramatúrgica para isso. Porque esse humor ele não funciona num determinado, porque se está tratando de agressão. Então, essa piada é uma piada clássica. Ela tem que ser revista. Ela tem que ser pensada. E o grande momento é esse. E é um grande desafio para a gente. Né? Eu não vejo combate entre, não. Eu vejo o desejo da sua escolha dramatúrgica, aonde você quer ir. Bem agradecido. Alguém mais? Sim, por favor. Bom dia a todos. Me chamo Salomão e trabalho com palhaçaria há alguns anos. Meu palhaço se chama Siriguela, inclusive. E tem 9 meses que eu estou apresentando, digamos, o mesmo show. E só agora, após todo esse conhecimento que me foi passado, que eu entendi que eu não estava tendo dramaturgia nisso. E depois de hoje, creio que vai melhorar bastante na qualidade, tanto teórica quanto prática do show. Estou maravilhado com tudo isso que foi me aberto agora, principalmente essa nova igreja do Domingo aí. Eu vou fazer parte, estou maravilhado. Muito obrigado, porque isso ajudou bastante. Mudou o meu fazer artístico, com certeza. Obrigado não, porque nós da Igreja Nova Mímica exigimos dízimo. Então, assim, se você vem aqui no nosso culto e só agradece, não vai ter nada, nem um pedacinho do céu do teatro. Você falou isso em relação à sua dramaturgia com o seu palhaço Siriguela, é isso? Sim, sim. Porque você faz números clássicos, o seu espetáculo são de números, é isso? E esses 2 últimos anos eu trabalhei em hotel, então o espetáculo tem que ser uma coisa mais fechadinha mesmo, sem, igual você falou, uma análise mais sucinta do que eu vou apresentar, já que o público é família. Então vejo que era muito um padrão do que eu estava desenvolvendo em outros hotéis. Eles me ensinaram a fazer aquilo e eu fazia aquilo. Não tinha muita autoralidade, digamos, no que eu estava fazendo, muita história, muito encaixe. Só ia acontecendo nas cenas, a entrada com malabares, aí depois uma interação entre os 2 palhaços, aí depois eu sozinho de novo. Então, digamos que estava sem essa qualidade e sem essa visão dramatúrgica. E agora, digamos, estou tendo, né? Principalmente essa relação do número com, sem a fala. Então, estou, assim, impressionado, digamos. Eu acabei decorando o nome do seu palhaço. É um hábito ruim, desculpa. O seu nome é Salomão. Perdão, Salomão. Eu acho que é uma questão de opção. Eu entendi o que você falou. Você tem diversos números, você tem diversas entradas, saídas. Na verdade, você tem uma mala com muitas virtuoses
que você disse, vamos lá fazer o que a gente consegue fazer e juntar tanto tempo para dar um show, certo? Sim. A possibilidade de você amarrar isso torna interessante, né? Como torna interessante também você se colocar no desafio, que tal eu escrever uma nova história e colocar determinadas situações das minhas virtuoses e criar um novo espetáculo. Aí sim é um desafio. Vou pegar o desafio. Vou pegar Então, tá bom. Espero poder assistir, Salomão. na Igreja do Espírito. Não. Vamos ficar na sabedoria do seu nome, que é melhor. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Salomão, você tem uma boa notícia. Amanhã o Álvaro estará aqui para conversar com você pessoalmente. Olha que maravilha. De maneira que depois de se incomodar lá no hotel, ele vai procurar você ou você venha procurá-lo pela manhã. Beleza. Para vocês se encontrarem e trocarem mais ideias. Pode me procurar que a gente conversa. Tá bom. Muito obrigado mesmo. Alguém mais? Giovanni? Eu gostaria de agradecer a Terezinha por possibilitar esse momento, né? E eu gostaria de destacar assim, que eu fiquei surpreso com algumas coisas com relação a essa questão do fenótipo. E uma das questões que me chamou muita atenção, eu comentei ontem, né? Que eu percebi como é importante, né, essa questão das falas, dos comentários, né, que isso tenha uma interação orgânica dentro do processo de pesquisa. Tanto na palestra, na fala de ontem, né, sua, né, como de hoje, né, a gente percebe que esse conhecimento está incorporado à experiência vivida. E isso faz com que essas falas, né, cheguem para nós de uma forma muito esclarecedora. Inclusive sobre problemáticas relacionadas ao campo do teatro, que muitas vezes, na linha teórica, né, de leitura e de acompanhamento, não fica tão clara assim para a gente quanto a essa fala, né, de experiência vivida nesse processo, né? Porque são questões simples, como o Nini coloca, né, essa questão da pantomima e da mímica, né? Aparentemente é uma pergunta simples, mas realmente é complexo entender, né, isto como um efeito prático, né, de uso dentro da linguagem do teatro e do circo, né? E essas dúvidas, elas perpassam há muito tempo na minha cabeça e tenho certeza na cabeça de muitas pessoas. Então, eu gostaria de parabenizá-la, né, pela sua explanação, porque para mim foi muito esclarecedor em muitos aspectos, né? Acendeu muitas luzes, né, com relação a entender algumas particularidades desse processo prático, né, de relação da mímica, do palhaço com o mímico, né? E desses diálogos, né, que ocorrem constantemente entre as duas linhas de trabalho. Então, meus parabéns, Terezinha, por essa oportunidade de socializar com a gente esses conhecimentos. Parabéns. Terezinha está de parabéns mesmo. A Terezinha está de parabéns há muitos anos. Fazendo essa belíssima exposição, inteligente, clara, objetiva, elucidativa. Muito obrigado, Álvaro. O 5º Seminário de Estudos sobre Teatro para Crianças e Jovens merecia essas 3 manhãs que nós tivemos aqui, maravilhosas, com a participação do grupo de teatro de Salto, que ele se apresentou anteontem. Circo das Coisas. Circo das Coisas, com a palestra do Walter ontem. Muito obrigado, Walter, foi muito elucidativa mesmo, muito esclarecedora a sua colocação, as suas colocações foram.
E hoje a presença desse mestre, desse grandioso, desse monstro que é o nosso Álvaro Assad, carioca da Gema, não é? Ou não é? Sou carioca do Alegrete, Rio Grande do Sul. A Gema do Alegrete. Mas foi só parto. Gaúcho, é um carioca gaúcho. Gaúcho. Como pode ser os flamenguistas? Sim, flamenguista. Não gosto dessa referência, não gosto. Eu sou fluminense, não quero saber. Muito bom. Agradeço muitíssimo, Álvaro, a sua participação. Agradeço a participação de vocês todos. Terezinha, você merecia este presente, você merece muitos mais presentes. Não quero comemorar os 25 anos passados, quero comemorar os 25 anos futuros do nosso Senativo. E daqui para frente nós possamos reeditar festivais como este de 2023, depois de tanto sofrimento, depois de tanta pandemia, depois de tantas interrupções, estou até emocionado, mas depois de tanto tempo que nós tivemos que calar, por motivos diferentes, por motivos políticos, por motivos de diversas ordens, tivemos que calar as nossas atividades culturais, tivemos que reduzi-las, restringi-las, enfim. Parabéns por ter conseguido manter esse festival vivo ao longo dessa tempestade. Muito bem. E agradeço muito a presença de vocês. Amanhã, Álvaro, eu lhe dou um grande abraço, um abraço forte, emocionado pelo trabalho que você fez hoje, que você nos apresentou hoje. Muito obrigado a todos e até o próximo ano, se Deus quiser.